Reforma tributária sem soberania nacional? Compreenda isso. Nós iniciamos a semana com plena discussão sobre uma reforma tributária usando o dinheiro do contribuinte, do sofrido contribuinte brasileiro, que só lhe prejudica o contribuinte. Eu explico. Nós temos o setor de prestação de serviços e de comércio, que é o responsável pelo maior volume de empregos no país, e o setor da agricultura, responsável por alimentar o país e manter o PIB de pé, onerados a título de se privilegiar um setor industrial que não tem para si qualquer plano de industrialização estabelecido pelo governo que propõe a reforma. A grande armadilha é fazer com que o contribuinte pague mais, para que o governo, mais uma vez, introduza mecanismos de centralização, possa poder direcionar a seu bel prazer, sob justificativas ideológicas, um bolo tributário que será decidido quanto à sua distribuição por um conjunto de fatores que estarão nas mãos de um governo central e que, portanto, deixará de joelhos estados e municípios brasileiros. Que parlamento é esse que vota uma reforma desta natureza, fazendo mau uso da soberania popular que o justifica? Fácil de entender. Verifiquem a estrutura dos partidos, principalmente dos partidos que estão hoje representados no Congresso. Pergunte a qualquer líder partidário se o partido ao qual ele diz servir está organizado regularmente. Se a executiva dele foi eleita numa convenção por delegados eleitos por diretórios regulares, devidamente eleitos, com seu registro eleitoral em dia. Por um tribunal que distribui verbas monstruosas do fundo partidário para administrações de partidos políticos que vivem em situação provisória e não têm nenhum interesse em se regularizar de forma democrática. Ou seja, vivemos uma ilusão partidária, ilusão de exercício de soberania popular, por uma ilusão de tutela judiciária eleitoral que efetivamente não existe. Pouco importa o resultado de eleições se os concorrentes são escolhidos das formas distantes do que deveria ser num Estado de direito democrático regularmente tutelado. Se nós estamos vivendo este problema na base da nossa soberania popular e partidária, imagine o resultado numa reforma tributária. E imagine uma reforma tributária que retira a capacidade e a autonomia dos Estados federados para proteger um governo e pensem um pouco no que estamos fazendo em relação ao futuro dos nossos filhos. Um abraço.